pastor Denis disse uma coisa interessante, né? Sobre ter algumas determinadas igrejas que não sei se a palavra seria não crer, mas que não trabalham com isso, né? Mas a dúvida que fica é assim, se o manual de fé do cristão é a Bíblia, e especificamente o cristão, ele segue o que Jesus disse. E Jesus disse que no nome dele nós expulsaríamos demônios. Como que a gente não vai trabalhar com isso ou vai fingir que a gente não acredita nisso, né? Dentro desse foco, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que, por exemplo, se você trabalha com libertação, você é o pastor, você vai mexer com um trabalho ali forte de libertação, as pessoas que te cercam dentro da sua casa, sua família, são atingidas também por essa guerra? Ou a guerra só tá no cara que tá fazendo aí o Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu quero falar acerca daquilo que eu penso, né? Não é uma regra, mas é aquilo que eu penso. Não é algo que eu vou defender aqui, bater e dizer é isso. Pode ser que eu esteja enganado. Outro sim, pode ser que haja um fundo de verdade nisso. Mas eu penso que o fato de eu encabeçar uma casa, um sacerdócio na minha casa, a minha família fica sim vulnerável a um contra-ataque da força do mal. Porque eu vivi uma experiência na pele, né? Depois de um trabalho ardente, de um processo de libertação muito forte, eu tomei o carro para viajar, logo depois de entrar num ambiente de guerra mesmo, libertar uma menina que estava possessa. Então, eu viajando, eu parei num posto de gasolina e, muito cansado, eu fui lavar o rosto dentro do banheiro, fiz uso do banheiro. Quando eu lavei o rosto, um espírito apareceu naquele espelho de um homem muito feio e ele falou comigo. Ele disse assim: a primeira oportunidade que eu tiver, eu mato você e acabo com a tua família. E eu fiquei todo arrepiado. Nessa época tinha cabelo, né? Estava ali com cabelo grande. Eu fiquei todo arrepiado olhando e eu disse assim: você nunca terá a oportunidade. Porque o guarda de Israel não dorme. Ele não tosqueneja, ele não dormita. E em nome de Jesus eu te dou uma ordem, saia. E ele desapareceu daquele espelho. Ainda bem que não tinha mais gente lá dentro do banheiro, senão diziam, né? Mas a verdade é que era só eu que ia ver. Vamos dizer que esse cara tá vendo só, esse cara tá louco, né? Então eu acredito que a minha casa, a minha família, ela pode ser sim uma vítima de contra-ataque. Por quê? Porque eu sou um líder da minha casa, eu sou sacerdote. E em contrapartida a gente está assistindo muita gente que acha que não. Né? Tudo bem, eu respeito a opinião de cada pessoa, mas quando eu vou para um trabalho forte de libertação, os primeiros que eu passo a cobrir é a minha casa. E eu cubro com a minha oração, no meu sacerdócio em casa, oro, peço a cobertura espiritual. O Senhor cobre meus filhos, cobre minha esposa, cobre a minha casa, porque eu estou indo para esse embate. Detalhe, já deixo em alerta o ministério de intercessão para que me cubram. Pronto. Aí eu vou em paz. É isso aí. É isso aí, ó. Eu vivi isso na pele. Eu tenho um filho que ele vai fazer 18 anos amanhã. Dia 15 de setembro ele faz 18 anos. Ele tinha 3 anos, eu estava em Campinas, São Paulo, e ministrei à noite na igreja de um amigo meu, e ali eu orei. E quando eu orei, se manifestou uma entidade e falou: eu vou matar o teu. Mas eu, naquele momento de oração, eu não me toquei que era o meu filho. Eu pensei, vou matar o teu. Mas, em nome de Jesus, mandei sair, saiu. Quando foi no outro dia, me ligaram. O Davi está morrendo. Eu disse, mas como assim está morrendo? Tá, ele estava brincando, ele ficou roxo aqui, está parado aqui e está morrendo. Aquilo foi como se me tirasse do chão. E eu lembrei na hora, eu disse, mas ontem o inimigo falou que ia tocar no meu. Eu liguei para o pastor e disse, pastor, estou indo para casa agora, estou vendo uma passagem, estou indo para casa. E o pastor foi usado por Deus. Que ele disse, o que aconteceu, pastor? Eu disse, não, meu filho está morrendo. Aí ele disse, não, homem, mas não adianta você ir. Se faz você ir como não, o seu filho é de Deus. Está nas mãos de Deus, então fica tranquilo.
Quando ele falou isso, a mente me abriu um leque, eu digo, já sei. O inimigo falou ontem e está atacando ele lá. Eu vindo do lugar que eu estava, entrei no hotel onde eu estava, me joguei ali de joelho e comecei a orar, falar com Deus. Quando eu terminei aquela oração, que não foi tão longa, uma oração mais ou menos de uns 3 minutos, liguei. E aí, como é que está o Davi? Não, o Davi já levantou, já está brincando, está correndo. Mas por quê? Na hora eu dei ordem. Eu digo, demônio que falou ontem que ia atacar meu filho, eu não aceito. Sai agora e... Só aquela oração rápida, mas com objetivo. E assim, eu digo que quando nós saímos para uma batalha, nós somos sempre alvo, mas os nossos filhos ou alguém que fica na nossa casa, por quê? Ele vai pelo lado mais fraco. Nós estamos lá, mas se temos um filho ou alguém que está mais vulnerável, não que às vezes não ore, mesmo orando, mas ele vai lá porque ele sabe que se ele tocar num filho nosso ou em alguém da nossa família e a gente ter a notícia, isso vai mexer, vai desestabilizar para a gente deixar aquela missão. Mas nós, como já sabemos disso, nós vamos o quê? Expulsar em nome de Jesus e expulsar ele e terminar a missão que Deus nos deu. Exatamente. Cara, uma coisa muito séria, né, mano? E não é brincadeira, não. O diabo, ele mata. Mas mata. Eu estava fazendo um exorcismo na casa de uma pessoa lá na Vila Adriana, orando por alguém. Naquele momento, aquele espírito que estava saindo dessa pessoa disse assim, eu vou matar ele agora. Ele está vindo na BR, eu vou matar ele agora. Ele está vindo de moto. Aí a pessoa que me levou na casa disse assim, meu Deus, é fulano de tal. Quando ela falou o nome da pessoa, eu disse, você não vai matar essa pessoa agora, em nome de Jesus, eu te proíbo. E aí caiu no chão, fizemos ali aquele exorcismo, saiu aquele espírito, daqui a pouco o telefone tocou. Quando ele atende, é alguém ligando, dizendo, fulano de tal sofreu um acidente, quebrou a perna. Um carro atropelou, bateu, mas ele não morreu. Se nós não tivéssemos orado, ele tinha morrido. Olha ele que tinha loucura. Morrido. Então, eu acredito que tem espírito quebra-perna também. Se não mata, ele quebra a perna. Cara, é um assunto muito sério, cara. É impressionante. E outra coisa, pastor, que a gente sabe, a gente que é envolvido nessas situações e que temos igreja também, a gente sabe que o inimigo, ele luta para fazer o quê? O que ele quer fazer? Escravizar a pessoa para a pessoa não ser liberta. Porque uma pessoa liberta, ela começa a ter outra vida. Então, o que acontece? A libertação, ele vai lutar de tudo para a pessoa não ser liberta. Porque a partir do momento que a pessoa é liberta, as coisas começam a andar diferente. Ela começa a vencer na vida. Porque quando a pessoa não é liberta, ela pode até ganhar hoje, amanhã lhe tira tudo. Ela pode estar bem de manhã, à noite ela está tendo visões, está tendo insônias, está tendo conflito, está tendo conflito com ela mesma. E quando a pessoa é liberta, não, a pessoa passa a ter paz. Por que aquela pessoa passa a ter paz? Porque a partir do momento que a pessoa começa a ser liberta, ela começa a buscar o Espírito Santo. E a partir do momento que ela começa a buscar o Espírito Santo vai tomando de conta da vida dela. Agora, às vezes, uma pessoa não consegue se libertar sozinho, mesmo que ele ore, mesmo que ele jejue, mesmo que ele faça propósito, se não tiver um libertador na vida dele ou dela, ele vai passar, às vezes, ano ali e não vai conseguir. Agora, quando ele encontra com alguém que carrega esta unção de um libertador, aí ele é liberto mais rápido, entendeu? Uhum. Porque quando eu já vi pessoas que tudo que fazia dava errado, não era feliz em nenhuma área da vida, mas o dia que essa pessoa foi se libertando, as coisas foram mudando na vida dele, fluindo, que ele passou a ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vivia no fracasso,
agora passou a ter sucesso. Por quê? Foi liberto daquele mal que oprimia a pessoa, que não deixava a pessoa ver um novo horizonte ou conquistar algo, que até era uma promessa de Deus. Mas eu sempre digo, quando você tem grandes promessas de Deus, esteja alerta, esteja muito atento, porque se Deus te prometeu coisas grandes, o diabo ele sabe. E o que ele vai fazer? Ele vai investir com tudo para fazer você ser um escravo, para você não se libertar de certas coisas que ele às vezes tenta impor na vida do ser humano, para que o ser humano não viva aquilo que Deus prometeu. Mas quando o ser humano inteligente, ele começa a detectar, não, Deus me prometeu coisas grandes, é por isso que o inimigo se levantou. Se o inimigo está se levantando, a minha vitória está para chegar, aquilo que Deus prometeu já vai acontecer na minha vida. Ele começa a reagir, e começa a buscar de Deus, e começa a andar com alguém, ou pedir para alguém um auxílio de um homem de Deus. Aí as coisas começam a acontecer de uma forma tão rápida. Por que tem pessoas, às vezes, que têm 20 anos numa igreja, 30 anos numa igreja e não tem um grande testemunho do que Deus fez? E está ali na igreja. Exatamente. E tem outros que chegam na igreja hoje, daqui 2 meses eles estão testemunhando que Deus alavancou a vida deles, que Deus fez coisas extraordinárias na vida deles. O que é isso? Entra essa área, a pessoa é liberta, e quando a pessoa está liberta, ela está o quê? Conquistando. Propícia a ganhar as coisas de Deus. Cara, você viu